Bibi Jorges Neto, um engenheiro conceituado que conhece muito o assunto. Na hora do intervalo eu perguntei, Habib, o que te chamou mais a atenção em tudo isso? E ele me disse, ô Gotino, e vai ao encontro do que disse essa mãe agora. O filho estava almoçando. E o refeitório é no pé da barragem. A barragem estoura, o que é a primeira coisa que destrói? O refeitório. Quem é que planejou isso? Quem é que construiu isso? Se acontece um problema ali, você está almoçando aqui, não dá tempo de você fugir. Será que esse refeitório está no lugar errado? Acredito que sim. Acredito que sim. Engenheiro, por tudo que nós vimos, era uma tragédia que poderia ter sido evitada? Boa tarde. Bom, boa tarde. Na verdade, é uma tragédia que poderia ter sido evitada nas proporções em que ela tomou. Ela tem volume de material armazenado nessa barragem, era, por exemplo, muito menor do que o material que tinha armazenado lá em Mariana. Mas a tragédia humana é muito maior. E por que ela é muito maior? Porque, além da cidade de Brumadinho estar no coração da tragédia, toda a parte administrativa da Vale estava colocada logo embaixo do pé da barragem. Então, assim, fugindo um pouquinho dos termos técnicos, basicamente o que aconteceu? Quando a barragem rompeu, as primeiras pessoas, as primeiras estruturas humanas que a barragem encontrou foi toda a parte administrativa da Vale. A gente estava aqui ouvindo agora há pouco a conversa de que, por exemplo, na sexta-feira não soou a sirene. Algumas coisas são fatos, acho que a gente vai entrar em detalhe aqui de metodologia construtiva, o que podia ter sido feito para melhorar e aumentar a segurança, mas aqui eu acho que a primeira informação talvez seja uma ilação. A pessoa que deveria soar o alarme foi a primeira pessoa a ser atingida, porque ela estava na parte administrativa de trabalho da Vale. Então, quando a barragem rompeu, imediatamente as pessoas que avisariam a cidade de que tinha um problema e que a cidade tinha que ser evacuada foram as primeiras a serem atingidas. Habib, muito interessante essa colocação, essa análise. Existe de fato essa possibilidade. De domingo, eles avisaram a população, mas na tarde de sexta-feira não. Por quê? Possivelmente a parte onde estava o coração administrativo, junto ao refeitório ali, foi tudo levado pela força da água. Eu vou voltar a Brumadinho, eu vou conversar com o Habib Jorges Neto. Já viu algo parecido acontecendo em nosso país? A gente viu há 3 anos. Agora há pouco você falou sobre a diferença de Brumadinho para Mariana. O que é que tem de principal, de diferente? Infelizmente, o volume pode ter sido menor, mas o estrago acabou sendo maior dessa vez. Olha, infelizmente, na verdade, Mariana e Brumadinho têm muito mais coisa em comum do que coisa diferente. Infelizmente é isso. O Brasil é um país com uma legislação muito avançada. Nós temos uma lei de segurança de barragens, uma lei nacional muito boa. Infelizmente, a lei não chega a abranger todas as barragens. Ela chega, na verdade, numa parcela pífia, talvez 4, 5% das barragens estão de acordo com a lei. Tá? A Vale é uma grande empresa, imagino que ela tenha a maioria dos procedimentos, se não todos da lei, mas o que choca é que, passados 3 anos como sociedade, nós não fomos capazes de evitar um novo desastre, infelizmente muito parecido com aquele. Ainda pior o impacto humano que ele causou. Eu sou do Instituto de Engenharia e lá nas conversas a gente sempre fala que às vezes as pessoas reclamam que engenharia é uma coisa cara, mas a falta de engenharia, Gotino, é muito mais cara. E em casos como esse, ela chega a ter um preço extremo. É um impacto ambiental violento, um impacto humano violento, a cidade, a economia, as vidas, de uma forma terrível. Olha, deixa eu só falar, vazou da onde? Do terreno da minha casa? Do meu quintal? Não. Vazou da Vale. Eles chamam de acidente. O acidente da barragem de Brumadinho. Acidente é algo que acontece quando você não espera, aconteceu, foi uma fatalidade, foi um acidente. Não foi acidente. A diretoria da empresa não se afastará de seu comando em hipótese alguma. Renato Lombardi quer falar? Olha, eu já tenho um chamado ao vivo. Eu já vou pro chamado ao vivo. Fala, Lombardi. Eu acho que afastar a diretoria também não vai resolver nada no momento. O importante é punir. O importante é saber direito. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que o presidente da Vale disse que estão drenando a outra barragem
Para onde vai essa drenagem? Para onde vai essa água toda que eles estão drenando? Vai para onde? Ela evapora? Isso que eu gostaria de saber. Olha, tá ali, ó. O Babi está dizendo que vai para onde? Vai para o rio. Babi, para onde vai? Vai para o rio Paraupebas. O que vai acontecer é o seguinte... Vai para algum lugar, né? Aquela água não é água limpa, aquilo é água de reuso. Então, nos processos da mina, sobra água, você não fica comprando água nova. Então, aquela água tem minerais, tem ferro... Está contaminada. E o que vai acontecer? Ela vai ser toda jogada no rio Paraupebas para evitar que tenha uma nova ruptura. Olha, desculpa, mas eu vou ter que apertar aqui o geólogo Paulo Vitor Brown. De quem é a responsabilidade quando uma empresa trabalha numa área e acontece um episódio como esse? Não é da empresa que é dona da barragem? Sem dúvida. A responsabilidade que não é responsável pelo que aconteceu. E agora estão querendo colocar a culpa num terremoto. Olha, aconteceu um terremoto, um tremor de terra, uma pequena movimentação provocou a ruptura. Os profissionais brasileiros já foram rapidamente analisar os equipamentos para saber se teve uma movimentação, se teve uma diferença ali no equipamento que pode falar, opa, realmente aconteceu. Podemos culpar um fenômeno da natureza. Os profissionais brasileiros que atuam nessa área dizem que não teve terremoto nenhum. Então eu converso com vocês agora, com os nossos dois convidados. Teve movimentação de terra no Brasil nos últimos tempos ou não? Nessa região? Bem, os Estados Unidos, o US Geological Survey, ele mantém um site onde você consegue visualizar, qualquer pessoa consegue visualizar os terremotos a partir de magnitude 2,5 ocorridos no mundo inteiro nas últimas semanas. E aí? A primeira atitude que eu tive quando soube da notícia foi justamente entrar no site do Geological Survey e olhar, não tinha nenhum terremoto. Se houve algum abalo sentido na região da barragem, deve ter sido um tremor de terra causado pela própria movimentação da barragem. Isso já deve ter previsto na construção ou não? Sim. Tem que estar previsto, hein, Habib? Ou não? Não, tem que estar previsto. Na verdade, sim, só 2 fatores poderiam tirar a responsabilidade objetiva da Vale nesse assunto. Um evento natural extremo, até onde se sabe não teve nenhum tipo de furacão ou terremoto realmente naquela região. Na escala Richter. E o outro possibilidade seria uma ação humana terrorista. Também não se tem nenhuma informação de nenhuma bomba. Sabotagem. Uma sabotagem industrial. Excluídas essas possibilidades, a lei é muito clara que a responsabilidade objetiva é da Vale. O que acontece? Para quem está em casa e quiser ter uma ideia do tamanho dessa barragem, dá uma olhadinha na rua, procura um prédio de 25, 30 andares. Essa é a altura da barragem. A barragem tinha 80 metros, 83 metros. Então, é um prédio de 25, 30 andares, uma estrutura enorme. E a Vale tem, provavelmente, para cuidar da segurança dessa barragem, fazer as inspeções periódicas, leitura de instrumentação, uma equipe de outras empresas especializadas nesses nichos, subcontratadas para isso. Então a Vale pode compartilhar a responsabilidade, dependendo do que aconteceu, com cada uma dessas empresas e dessas áreas. Mas a Vale tem responsabilidade objetiva. A lei é clara que o empreendedor, o proprietário, é responsável por esse tipo de ruptura. Se tiver mais algum problema, por exemplo, se o projeto tinha algum problema, se a construção teve algum problema, essa barragem foi alteada por um método de montante, que é um método mais barato de ser feito, mas que ele responsabiliza o construtor para que depois faça uma manutenção, uma inspeção mais rigorosa, porque se ele é mais barato, ele também é mais suscetível a falhas, então você obrigatoriamente tem que fazer a análise da instrumentação e do maciço com muito mais cuidado. Então você tem uma série de empresas que trabalham. Pode ser um problema de projeto? Pode. Pode ser um problema de construção? Pode. De inspeção? Pode. De toda forma, são empresas e profissionais que compartilharão com a Vale a responsabilidade. Nada disso exime a responsabilidade da Vale na ruptura da barragem. Perfeito. Olha, a colocação feita aqui pelo Habib Jorge Neto, engenheiro civil, o geólogo Paulo Vitor Brown, e eu tenho também um nosso convidado, Habib. Isso. Além da tragédia humana gigantesca que nós estamos enfrentando, isso é uma tragédia ambiental, como vocês viram, de lama que cobriu o vale, animais, lugares onde você nunca mais vai plantar. Mas essa água que foi esvaziada da barragem 6 para evitar a ruptura dela, e esse material todo que escorreu para o rio Paraupebas,
ele vai descendo o rio abaixo até encontrar seus próximos caminhos. E o Paraupeba é um afluente do Rio São Francisco. Então, assim, esse material da ruptura dessa barragem de rejeito da Vale vai chegar até o Rio São Francisco, um dos mais importantes do país. E essa questão do impacto ambiental vai se espalhar ainda por muitas áreas, tal qual nós vimos em Mariana, que até em Abrolhos chegou material de Mariana. Então, esse é um desastre ambiental gigantesco nas proporções do desastre humano e, portanto, esse primeiro momento, Gotini, é o momento de resgatar as pessoas que forem possíveis serem resgatadas, fazer a contenção dos impactos ambientais, para que em seguida a gente possa, inclusive com a pressão da imprensa, fazer a apuração das responsabilidades, encontrar quem tem culpa, qual é a culpa, se ninguém tem que ser punido além das suas responsabilidades. Mas dentro das responsabilidades é importante entender o que aconteceu depois, porque os danos ambientais são de larga escala e os danos humanos vão ser das maiores tragédias do mundo desse tipo. Eu estou esperando ainda a ata da reunião que aconteceu com o engenheiro Habib Jorge Neto, pelo seguinte, só duas informações importantes, tá? O presidente, nesse momento, Hamilton Mourão, já que o presidente Jair Bolsonaro está passando por uma cirurgia, Hamilton Mourão, ele deu uma declaração: grupo de crise do governo estuda afastamento de diretoria da Vale. Isso é uma informação importante. E a ONU confirmou uma notícia que nós já tínhamos passado aqui. A ONU pede para que o Brasil investigue esta tragédia como crime e não como um acidente ambiental. Não, é crime. É crime. Só que é o seguinte, quem é que foi punido pelo acidente de Mariana? Daqui a pouco vem o carnaval e aí a gente vai esquecer tudo isso? E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos vamos ter uma nova tragédia? Com novas famílias sendo destruídas, pessoas sendo mortas? É assim que a gente trata as pessoas do nosso país? Não, não vai ser assim. Inclusive o governo está dizendo que vai punir os responsáveis com a lei. E os nossos convidados já disseram aqui que o Brasil tem leis que são leis fortes, importantes. Isso aqui não é terra de ninguém, terra de qualquer um, faz qualquer coisa, não. Tem que cumprir, só que tem que cumprir a lei. A lei existe, tem que cumprir a lei. Bom, um dos principais assuntos comentados na internet e me causou aqui eu fiquei impressionado, muita gente comentando sobre como é que você constrói o setor administrativo da tua empresa na frente de uma barragem. Como é que você constrói um refeitório onde os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus trabalhadores vão comer na frente de uma barragem? Se estoura, a água desce e vai destruir o que primeiro? O prédio que está na frente. Vai destruir o que primeiro? O refeitório que está na frente. E foi isso que aconteceu. Eu pergunto ao Habib, o nosso engenheiro que está aqui conversando com a gente, que eu agradeço mais uma vez, entregando o seu tempo, a sua colaboração aqui para conversar com os nossos telespectadores. Como é que isso é possível? Tem muita gente questionando. Uma empresa com um capital bilionário, como é que não pensaram isso? Se você tem uma barragem aqui que comporta uma grande quantidade de água, de lama, de material, se são 80, 90 metros de altura, como é que você coloca na frente disso uma edificação, um prédio, um refeitório, onde vão estar pessoas, a maioria das pessoas encontradas, a maioria das pessoas mortas, funcionários que estavam ali? Será que não pensaram isso? Se acontecer, Deus nos livre, na hora que eles estão criando, eles nunca vão imaginar uma tragédia. Na hora que eles estão criando, Deus nos livre, se estourar isso aqui, não é melhor colocar o refeitório para cá, porque a água vai passar aqui? Não, ou mais no alto, ou mais ao lado, ou 20 quilômetros dali. Não, colocaram embaixo, destruiu, desceu. Inclusive, foi levantado aqui por vocês, senhores, convidados aqui, essa possibilidade. Não terem soado a sirene, não terem avisado os funcionários e a população, porque o primeiro a morrer era o cara que tinha que avisar. A hora que o cara foi pegar o equipamento para avisar, passou a lama e arrastou tudo que tinha pela frente. Existe essa possibilidade. Embaixo, destruiu, desceu. Inclusive, foi levantado aqui por vocês, senhores, convidados aqui, essa possibilidade.
não terem soado a sirene, não terem avisado os funcionários e a população, porque o primeiro a morrer era o cara que tinha que avisar. A hora que o cara foi pegar o equipamento para avisar, passou a lama e arrastou tudo que tinha pela frente. Existe essa possibilidade. O cara que tinha que dar o sinal e avisar as pessoas foi levado pelo lamaçal. Quem é que teve essa ideia? Engenheiro, faço essa pergunta a você. Que situação é essa que a gente está entendendo agora, dias depois, como é que pode ter acontecido? Ô, Gotino, primeiro eu queria dizer que, em representando o Instituto de Engenharia, tirando o lamentável ocorrido, a gente está aqui para poder trazer informação para a população. Então, eu agradeço esse espaço e para a gente é um prazer estar aqui falando com você. Você falou que na hora da construção o cara não imagina que vai acontecer um acidente. Na verdade, na hora da construção, imaginar. Tem que imaginar, né? Que vai acontecer o acidente. Por lei, ele é obrigado a fazer isso. Porque, como eu disse, a gente tem uma Lei Nacional de Segurança de Barragens. E um dos itens que você tem que prever é um plano de ação de emergência e um estudo de ruptura da barragem. Então, antes de você instalar, ou pedir o alteamento, ou modificar o projeto, ou pedir licenciamento, você tem que ter um plano que diz o seguinte: se a minha barragem romper, aonde esse material vai parar? Então você tem uma mancha que você coloca em cima do teu mapa e diz: essa área toda vai ficar coberta de lama. Então é óbvio, as pessoas que estavam ali, que colocaram o administrativo naquela posição, sabiam obrigatoriamente que num evento catastrófico como esse, aquele local administrativo seria coberto por lama. Então a empresa tem que pensar antes. É uma obrigação, inclusive, legal esse tipo de pensamento. Então... Sabe o que eu não duvido? Se você colocar o prédio aqui, é um preço. Se você colocar o prédio ali, é outro preço. É outro valor. Dá outro trabalho. Vai gastar... então põe aqui mesmo. Gente, desculpa. Na sexta-feira, o Renato Lombardi estava aqui, vai poder contar para